Eu não sei até que ponto a mente de um jovem chega de arriscar sua própria vida só para ter uma boa aventura ou uma boa história para contar aos seus amigos. Prazer, meu nome é Emanuel Brito, tenho 29 anos e esse caso aconteceu comigo e alguns amigos meus. Nessa época, eu não escutava ninguém. Você podia dizer que aquele lugar é perigoso, tinha coisas estranhas, assaltos ou muito mais. Eu não queria saber, só queria saber de curtir e me divertir, fazer o que eu bem entendesse. Mas isso iria mudar em breve. Aonde eu morava tinha uma mata bem grande e com o tempo tinha uma casa nessa mata que os pessoal se mudaram. Eu não sei o motivo da mudança desses povos. Simplesmente anoiteceu e não amanheceu mais, como se estivesse evaporado daquele lugar ou fosse raptado por alguma coisa ou mortos por alguma coisa. Eu sempre tive vontade de descobrir o que realmente tinha acontecido com aquela família, mas nunca tive coragem de ir lá à noite, principalmente porque eu tinha alguns amigos meio louco da cabeça. Então, eles topariam ir comigo. Era só eu achar um ou dois ou três de coragem, que eu também teria um pouco de coragem para passar a noite lá. Mas o que morava naquela casa era algo pesado, algo que não dava para ficar ali nem uma noite. Eu sei o porquê aquela família foi embora. Bom, eu já tinha uma boa parte do meu dinheiro guardado, pois pretendia viajar para fora, fazer faculdade fora. Mas eu gostava muito de festas e de balada. Uma vez o meu pai chegou para mim e falou a pura verdade: se você quer estudar fora do Brasil, em outro país, é melhor você começar a economizar e não gastar. A partir desse dia que ele falou isso, eu comecei a economizar e todo o dinheiro que eu pegava eu guardava, pois era para o meu próprio futuro. Mas, voltando à parte da casa mal assombrada, pessoas começaram a falar que viu vultos passando naquela casa, vozes e muito mais. Mas para mim, isso tudo era lenda, pois eu não tinha visto e nem ouvido nada por enquanto, apesar que até de dia aquela casa era bem macabra. O telhado dela estava caindo. A sua feição de filme de terror me fazia aparecer cada vez mais apreciada pelaquela casa. Bom, eu não sabia o que estava acontecendo naquela casa, mas eu queria descobrir. Um dia eu estava em casa e resolvi ligar para alguns amigos meus, se eles topariam passar uma noite lá. Eu liguei para alguns amigos e disse se eles topariam passar uma noite lá na casa abandonada. Eles toparam na hora, mas é que nem eu falei, teria que ser amigo de coragem. Eu convidei uns 4 ou 5 amigos de coragem mesmo. Bom, diziam ter coragem, né? Eles falaram que não demorariam a chegar e por volta de umas 2 horas, 3 horas, eles estavam na minha casa. E disse: bom, então qual é o plano? A gente passa uma noite lá e simplesmente isso, como se fosse acampar em um acampamento? Eu disse: não, o plano não é esse. A gente vai lá, passa uma noite e vê o que acontece, se acontece algo estranho. O meu pai, mesmo não concordando com isso, e nem a minha mãe, mas sabia que eu era teimoso e teria que ir para ver. Bom, mas eu iria ver. Era uma coisa tão terrível
que eu iria ter pesadelos por noites e noites. Eu peguei a lanterna e os meus amigos trouxeram uma bolsa. E trouxeram também, tipo, alguns sacos de dormir. Esses sacos que as pessoas levam para montanhas, para acampar lá, esses negócios em cabana. Os meus amigos tinham um monte desses sacos de dormir. Eu já estava bem despreocupado, pois frio eu não ia passar. E pelo que eu havia visto, esse lugar fazia muito frio à noite. Então nós pegamos os necessários e fomos rumo à casa mal assombrada. O caminho parecia aquele cenário de terror. Ficava cada vez mais macabro a cada passo que nós dava, pois a casa estava perto. Quando nós chegamos em frente à casa, estava tudo escuro e não se ouvia nada. Então liguei a lanterna e pedi para os meus amigos ligarem também, pois a lua estava clareando, mas a casa, por ser antiga e fechada, estava bem escura. Então era bom nós iluminarmos antes de entrarmos na casa. Então iluminamos e não tinha nada demais. Então resolvemos entrar. A porta, não sei como caiu, abriu com a facilidade que só. Entramos e percebemos que a casa era grande, ampla. O chão ringia com os nossos passos na madeira, pois era o que deixava eu mais tenso e cada vez mais ansioso para o que acontecia em cada minuto que se passava. Mas o pior estava para acontecer. Nós organizamos as coisas e tudo o que tinha de organizar. Acendemos um fogo e deixamos algumas velas também acesas, para caso aparecer algo estranho. E resolvemos dormir, né? Pois estávamos cansados. O dia tinha sido longo. E nós estávamos dormindo quando foi umas meia-noite e meia. Eu comecei a ouvir passos na madeira, o rungido da madeira, como se tivesse uma pessoa andando. Eu nem liguei, pois pensei que era um dos meus amigos que tinha levantado, mas aqueles passos não eram passos de nenhum dos nossos amigos, o meu amigo, né? E aquele passo foi passando por cada um de nós, como se fosse algo bem pesado mesmo, andando sobre a madeira. Foi passou pelos meus amigos e o último se aproximou perto de mim. Ficou a uns, eu não vou dizer metro, agora ficou uns meios metros em mim. Eu sentia que tinha algo ali. Era algo que me deixava arrepiado. O meu corpo tremia inteiro. Eu não movia um músculo sequer. Não conseguia mover um músculo sequer, pois com certeza aquilo era assombração. Eu fechava os olhos e trancava com tanta força que eu queria, quando abrisse os olhos, aquilo tivesse desaparecido, mas não era bem assim. Eu abri o olho e parecia que estava em todo lugar o barulho. Bom, aquele negócio foi andando para a cozinha e nessa hora eu tive coragem e, mesmo com muito medo, descobri um pouco a cabeça e olhei para a cozinha e vi tipo uma sombra andando para a cozinha e simplesmente desaparecendo. Mas, pelo que eu vi, não eram sombras humanas, e sim sombra, não sei do que, mas de uma criatura tão horrível que eu não vou tentar descrever com palavras, porque vai ser muito difícil. Mas as costas da criatura ou de alguma aparição abólica tinha tipo assim escamas e alguma, não deu para mim ver a cara, o rosto da criatura, pois eu estava meio confuso
e só deu para mim ver as costas. Mas o que deu para mim ver, eu fiquei bastante assustado. As suas mãos eram cobertas de escama e tinham as unhas muito longas mesmo, agora muito longa, parecia garras de um animal. Mas o estranho que passou pela parede como se não existisse ou nunca esteve lá no local. Eu de um grito tão alto que acordou a casa inteira. E os meus amigos falaram: "O que foi? O que foi? Vamos embora daqui. Agora. Vamos embora." Então arrumamos tudo depressa e no meio da noite saímos feito loucos, correndo. Ao olhar para trás, eu vi uma figura negra na porta, dando as risadas macabras, e falou uma frase que até hoje não sai da minha cabeça. "Mas vocês já vão embora? Está só começando. Vocês não viram nada." E deu aquela risada e simplesmente sumiu na imensa e vasta escuridão da casa. Eu cheguei em casa quase morrendo de cansado. O meu pai, vendo meu estado, já estava esperando. Eu até fiquei assombrado. Disse: "Meu pai acordado uma hora dessa." Ele abriu a porta rapidamente para nós e disse: "Eu sabia que vocês viriam para a casa hoje, pois ninguém consegue ficar naquela casa, ninguém, nem eu e nem uma pessoa que foi lá. Caçadores caçavam nessa mata há muito tempo e diziam ter visto vultos, uma pessoa andando na mata e vultos perto dessa casa, entrando nessa casa. Essa casa é assombrada sim, meu filho, e você só escapou porque foi mais esperto e usou a esperteza para ir para longe e voltar para casa antes que a criatura te pegasse. Era um demônio, filho, que morava lá e está morando lá até hoje. Estou muito feliz por vocês estarem bem." Bom, eu ouvindo meu pai falar, eu peguei um medo dessa casa que não podia nem ouvir falar no nome, que eu já começava a lembrar da figura que eu tinha visto a noite passada. Mas tudo isso me fez aprender uma lição rara. Não se deve buscar aventuras em coisas perigosas, coisas que vão levar sua vida, ou talvez te deixar uma lembrança ruim para a vida inteira. Procure sempre coisas que te tragam bem e não coisas que deixem você para baixo, ou triste, ou desanimado. Isso não. Hoje eu aprendi que para ter uma felicidade não é obrigado a procurar coisas sobrenaturais, porque as coisas sobrenaturais existem e mais tarde ou mais cedo ela vai aparecer para cada um de nós. Mas são poucos que veem. Quem vê não quer ver mais, e quem não nunca viu quer ver. É desse jeito que acontece. E se você gostou do relato, deixa o like, bastante like mesmo, que ajuda o meu canal a crescer. E você que não é inscrito, se inscreve no meu canal, ativa o sininho para receber todas as notificações dos meus vídeos, viu? E para você que é novo e não me conhece, sou o Janderson Lopes, do canal Janderson Lopes Histórias de Terror. E sejam todos bem-vindos e fiquem com esse relato. Tchau, tchau. Fui!